Graça e paz, meus irmãos, amém? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tivemos aqui pela manhã, foi poderoso, muito especial. Deus liberou. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai continuar falando. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Então feche seus olhos, vamos orar um pouco mais. Talvez você não orou essa semana direito. Feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer, amigo, porque chegamos nesse lugar. Nós cremos que o Senhor já preparou todas as coisas. Nós só iremos viver o que o Senhor já preparou. Pai, toda palavra liberada para essa igreja que chegue, que seja falado, dito, e cada um receba com muita alegria no seu coração. Senhor, Tu és o nosso amigo fiel. Tu és aquele Jesus que não nos deixa, nos ensina a não te deixar também. Senhor, fortalece o nosso coração e que nessa noite um despertar, Senhor, possa ser gerado em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: irmãos, eu queria começar perguntando algo a você. Quem aqui é amigo de Deus? Levante a mão. Você que é amigo de Deus aí, levante a mão. Os amigos de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, ser amigo de Deus é um privilégio que alguns na Bíblia tiveram a honra de ser. Mas é um desafio para a nossa geração. É um desafio para a gente se manter amigos de Deus. Irmãos, ter sentimentos bons sobre Deus, todo mundo tem aqui. Se eu perguntar, eu creio que a maioria vai dizer, eu amo Jesus. Jesus me livrou, Jesus fez isso na minha vida, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus... Você vai ter muita coisa para falar sobre Ele. Porque de fato Ele é tudo isso. Ele é um amigo fiel, companheiro. Ele é o ajudador. Ele é aquele que em todas as fases da sua vida, seja boa ou ruim, Ele estava lá. Quando todo mundo não estava, Ele estava. Agora, irmãos, a pergunta é: eu sou amigo de Deus? No sentido de Ele olhar para a gente e enxergar uma amizade? É uma pergunta que eu sempre faço, irmãos, eu sempre me analiso. Porque, irmãos, uma das coisas que eu mais amo é viver essa intimidade com Jesus. É maravilhoso. Você acordar de manhã, você dormir pensando nele, passar o dia pensando nele. Irmão, não tem coisa melhor do a gente ter amizade de Jesus, porque é uma amizade que não falha. Agora, será que nós não temos falhado com Ele? Porque ter amizade com Jesus, como eu falei, não é ter sentimento bom, não é saber que Ele lhe ama, mas é você amá-lo. É você colocar Ele acima de tudo. É você não abandoná-lo quando as coisas ficam difíceis. É você não largar Ele quando o esfriamento vier, porque vem para todo crente, viu, irmãos? Todo mundo aqui ou já passou ou vai passar por uma fase de não ter vontade de ler a Bíblia, de não ter vontade de orar, de parar de ter vontade de vir para um culto, de não querer mais vir para uma célula. É ou não é, irmãos? Quem não passou, louvado seja Deus, se você nunca passou. Mas talvez Deus lhe prove nisso. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos provar que somos amigos de Deus. E a Bíblia, ela vai citar um homem, irmãos, que foi considerado amigo de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 2:23. O tema dessa palavra, irmãos, é amigos de Deus. Esse assunto eu amo muito falar, irmãos. Falar sobre essa amizade. Porque na minha vida toda, Jesus nunca me deixou. Eu que deixei Ele. Eu fui um sem vergonha, irmãos. Eu deixei Jesus, me afastei, fui para o mundo, beber, né? Fiz coisa errada lá fora. Mas esse amigo, ele me perdoou. Aleluia. Quem aqui também, irmão, já foi lá de fora também? Levanta a mão aí. Você que já se afastou. Pois é, um dia você voltou e Ele lhe perdoou. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí por isso, irmãos. O texto vai dizer: se cumpriu a Escritura, Tiago 2:23. E se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E todos vamos repetir, irmãos. E foi chamado amigo de Deus.
Olha que poderoso. E foi chamado. Ele se intitulou amigo? Ele foi chamado. Amigo. Ele ficou conhecido como amigo. Até hoje é conhecido como amigo de Deus. Feche seus olhos mais uma vez aí. E repita comigo: Senhor, eu serei conhecido como teu amigo. Não como propaganda enganosa, mas verdadeiramente eu serei teu amigo. Pode sentar aí, irmãos. Vamos mergulhar um pouco, irmãos, e quais são essas características desse amigo, né? A gente está vendo um mundo, irmãos, onde todo mundo chama o outro de amigo, é ou não é? Você mete o pau na pessoa e diz: ah, meu amigo, te amo. Onde você vê gente, irmãos, que conhece essa semana e já fala que ama. Se banalizou essa palavra amigo. Amigo, irmão, para churrasco, para festa, para aniversários, todo mundo tem. Se você dizer assim, ó, churrasco lá em casa, não leve nada, eu vou pagar. Meu amigo, não vai caber de gente lá. Os gordinhos principalmente. Eu vou ser o primeiro a estar lá. Você não vai pagar R$1, meu amigo. Agora, irmãos, se for para limpar o mato da sua casa, os que tem de amigo fogem. Eu não vou poder não, rapaz. Ó. É que eu vou fazer um negócio aqui em casa. Os negócios aqui em casa eu tô deitado. Se for fazer uma mudança, um amigo vai fazer uma mudança, você, olha, ô rapaz, infelizmente nesse dia eu vou estar doente. Né? Um amigo para lhe ajudar numa necessidade, quando o pneu do seu carro fura, alguma coisa acontece, nem some. Poucos são os que ficam, e é nessa hora que se revelam os verdadeiros amigos. É nos dias difíceis da vida que as verdadeiras amizades elas vão se manifestar. Não é nas comemorações, não é nas festas, é nos momentos importantes de dificuldade que você enfrenta na vida. Mas nós temos um amigo, irmãos, que ele não lhe deixa quando você fica desempregado. Ele não lhe abandona quando você é infiel com ele. Quando você decide pecar, ao invés de viver uma vida que o louve. Você decide passar um período distante da comunhão. Quando você não ora mais, quando você não lê mais a Bíblia, ele continua, porque o caráter de Deus é esse. Porque isso faz parte de quem ele é. Mesmo Judas traindo Jesus, o que é que ele chama? De amigo, irmãos. Que loucura é essa? Porque para mim isso é uma loucura, humanamente falando. Uma pessoa que me trai, e eu ter ciência da traição, e eu abraçá-lo de verdade, chamar de amigo. E Jesus não foi falso com ele não, viu? Que eu mesmo estava pensando, ai, traidor velho safado. Eu conheço pessoas, irmão, que se souber que alguém está falando mal dele, não quer mais conversa. Eu não quero mais conversa com aquele irmão porque está falando mal de mim. Irmão, todo mundo fala mal de você. Só você não sabe, mas todo mundo fala mal de você. Você também fala mal dos outros, ou não? Ô Santo de Israel. Nunca falou mal de ninguém. Nunca olhou para alguém e criticou algo. Um cabelo que ficou estranho. O irmão que está gordo demais. Olha. A roupa que não estava amassada, estava amassada. Eu vim para o culto hoje de manhã, estava meio amassada a minha camisa. Aí o menino pastor, nem passou. Eu falei, rapaz, a tua também. Mas irmãos, isso vai acontecer. Traição vai acontecer. E traição não é de alguém distante, é de gente próxima. Mas o caráter de Jesus foi inegociável. Jesus afirmou, ele fala ali com uma afirmação: amigo, para que você veio? Que pergunta constrangedora. Imagina você, sabe, fazendo algo contra alguém, falando mal de alguém, e a pessoa chega e te abraça e fala assim: ô meu amigo, como eu te amo. É constrangedor, não é? Eu já estive nessa posição de falar mal de uma pessoa e ela me elogiar. Eu falei, ô Jesus.
Ô lapada. Mas isso é quem Ele é. Jesus é o verdadeiro amigo. Mas Ele quer estabelecer verdadeiras amizades no nosso meio. Ele quer levantar, irmãos, homens e mulheres que não vão negociar quando a dificuldade bater na porta. Quando tudo der errado na sua vida, você não pode abandoná-lo. Quando alguém lhe ferir, o seu líder, o seu pastor lhe ferir, porque vão lhe ferir. Quando eu vejo uma pessoa chegando, pastor, eu fui de tal igreja, eu vou congregar com vocês, eu fui muito ferido lá. Eu falei, rapaz, tu vai ser aqui também. Aqui também vamos errar com você. Se juntar tudinho, não prestava ninguém. Agora Deus foi bom e começou a nos mudar. E se juntar aqui, não... só Jesus na causa. É ou não é, Diva? Mas se não fosse a graça de Deus transformando você, me transformando. Então aqui é um lugar que vai ter erros e vai ter falhas. Mas tem pessoas que decidem se distanciar de Deus, do corpo, porque dizem assim, não, pastor, eu continuo orando, eu só não estou indo para a igreja mais. Eu sou crente, só não estou na igreja. Como você diz que ama e serve Jesus, se você está longe do corpo dele? Aqui é o corpo, amém? Aqui é o corpo. Como você diz que ama Jesus se você está fora do corpo? Se você é um dedo cortado que está longe, vai morrer, vai ficar podre. É ou não é? Arranca um pedaço de dedo pra você ver. Passa o teste. Fica podre. Daqui a pouco tem que estar puru. É isso que um crente longe da comunhão. Fica podre. Não tem como ter vida lá fora. Não tem como ter vida sozinho em casa no devocional. Tem que estar aqui. Um perto do outro. As ovelhas têm que estar juntas para o pastor que é o Senhor poder nos ensinar a ser ovelhas. Ser verdadeiros amigos que não vão negociar a fé. Esse dia até gravei um vídeo falando, irmão, tem crente que... eu vou sair da igreja por causa do fulano. Não, você sabe porque você quis. Ninguém sai da igreja porque ninguém feriu. Eu já fui muito ferido na igreja, por pastor, por tudo. E na época eu saí. Mas hoje eu tenho um entendimento. Que eu saí porque eu que não era, irmãos, alguém. Não era amigo de Jesus de verdade. Porque se eu fosse, eu não negociava. Eu não ia abrir mão da minha comunhão com Deus. E como eu falei, Abraão recebeu esse título poderoso. Moisés viu Deus face a face, como um amigo fala com outro. Olha que poderoso. Jesus também, em determinado momento, chamou os seus discípulos de amigo. Ele falou assim, já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Tem noção do que essa frase é impactante, irmão? Você viu da boca de Jesus, você é meu amigo. Meu amigo. Um dia o profeta chegou para mim e falou isso. Na época eu não sei se eu era bem amigo, não. Eu acho que foi tipo profético mesmo. E até hoje eu luto, irmãos. É uma luta. Permanecer sendo amigo. Porque ser amigo de Jesus, como eu falei, não é ter sentimento bom para ele. É provar na atitude que você é amigo. O evangelho é provar em atitude, não é dizer. Não é discurso barato. Porque discursar qualquer um aqui pode falar. Irmãos, eu amo Jesus. E na vida não tem prova de amor. Quem aqui quer casar com alguém que só tem discurso bonito? Na rede social, minha princesa, minha linda, em casa, chamando a mulher de nojenta, de... Alguma mulher quer esse marido? Não queria, mas tem que aguentar, né, irmão? Não pode separar mais não, viu, irmãos? Tem que orar para Deus mudar esse homem, essa mulher. É uma coisa a mulher também. Né? Às vezes a mulher na frente das amigas, o bebezinho chama você de bebê lá em casa. Vagabundo. Não trocou essa lâmpada ainda. Tá com a mão aleijada. Aí na internet, né, é o melhor marido do mundo. Mas em casa, Jesus está falando. Irmãos, Abraão não nasceu amigo de Deus. Ele construiu uma amizade. A amizade é construída, amém? Você constrói, você estabelece, você vai vivendo. E eu quero falar algumas características, e aí você vai vendo se você está encaixado em uma delas. Talvez tenham mais, irmãos. Eu só selecionei aqui algumas. Eu vou tentar ser breve. De manhã eu ultrapassei um pouco. Diva já ficou com o cara feio pro meu lado. Brincadeira, irmão. Era pra vocês rirem quando eu falei. Diva ficou com raiva. Um clima pesado assim. Os irmãos, a primeira característica, o amigo de Deus ouve a sua voz. Gênesis 12:1 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra. Oh, mensagem poderosa. Deus mandar você sair de um lugar. E para onde eu vou? E como é que vai ser lá? Essa terra é boa ou não é? Tem mercadinho próximo ou não tem? Né? Tem uma academia próxima. É deserto, é perigoso. Não, Deus me livre. Eu morar ali no... Hoje eu estou morando, irmão, num dos bairros mais extraordinários de Bahia. Eu acho que você já ouviu falar. Mário Andreasa. Barra Mutirão. Eu acho que quem já foi lá já sabe como é que é, né, irmão? É onde tem mais assim um negócio lá. Lá o negócio é... Foi pra lá que Deus me levou. Mário Andreasa, assim. Na verdade eu moro no Comercial Norte, que é vizinho ali ao Alphaville, irmão. Eu olho pra... Na minha casa eu vejo as casas do Alphaville. Eu falo, ô Jesus, eu creio que eu vou morar ali. Aí eu falo pra minha esposa, ela... Olha, tu também, sei o quê. Caso eu como de fé. Eu digo, mas eu vou ganhar a casa. É loucura, é. Eu guardo essa mensagem dela aí, um dia vai acontecer. Não sei se vai ser lá não, irmãos. Eu nem me importo muito ser lá não. Mas eu digo assim, eu fico declarando, né? Que eu não sou besta. Eu posso ter a oportunidade de falar, declarar, eu vou orar e vou declarar uma melhorazinha na minha vida. Mas Deus me colocou ali naquele bairro, irmãos. E eu não sei por que eu estou lá exatamente. Não está claro para mim, não foi claro para mim. Deus não mandou assim as informações todas. Ó, tu vai por causa disso. E quando finalizar o processo, eu vou te botar para tal lugar. Ele não disse nada disso. Ele só nos conduziu. Eu morava em João Pessoa, a gente era uma igreja só lá. De repente, Deus manda ir para Bahia. Ser pastor em Bahia. Começamos a igreja numa garagem na nossa casa. Irmão, foi desafiador. Tudo novo, não conhecia ninguém na cidade. Só olhava, eu achava estranho. É rua estreita demais, irmão. Quem já foi lá em Bahia, né? Em alguns bairros lá, irmão, a rua é estreita. E eu tenho agonia com rua apertada. Quando eu passo numa rua, não sei se você tem, alguém tem isso aqui. Quando eu passo assim naquelas avenidas largas, irmão, dá uma paz no meu coração tão grande. Alguém tem isso, irmão? Só eu mesmo. Tem uns aí, uns doidinhos que tem, tô brincando. É igual, irmão, você entrar numa farmácia. Dá paz ou não dá? Eu fico, pai. Só eu fico triste quando eu tenho que gastar dinheiro. Mas quando minha esposa vai gastar, aí eu fico lá no ar-condicionado. Oh, Deus, como é bom. É tudo claro, é um negócio... Eu pelo menos gosto. Mas, irmãos, Deus muitas vezes vai nos direcionar. E vai falar conosco. A voz de Deus, ela vai vir muitas vezes em um contexto bem complexo. Porque Abraão, ele vivia ali num contexto, irmãos, onde a idolatria era pesada, era forte. E de repente um Deus, porque existia outros, aí um Deus fala com ele e ele crê nesse Deus. E ele acreditou naquela voz, que era a voz de Deus. E eu não sei, irmão, se você já ouviu a voz de Deus falar com você. Mas é algo maravilhoso quando Deus fala conosco. As mensagens que ele libera, nem sempre, irmãos, a gente se alegra a início. Tem muita direção que Deus vai passar para a gente que não desce fácil. Mas que elas são necessárias para a nossa vida. Então, Deus, quem é amigo de Deus, não vai ouvir a sua voz. Vai desejar, vai acordar e vai dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus pode falar com você todos os dias? Claro que pode. Você escuta todos os dias? Talvez não. Lá no Jardim do Éden, a gente vai ver e a Bíblia vai dizer que Deus visitava todos os dias o jardim. Ele ia se encontrar com Abraão, ou com Adão. Todos os dias ele estava lá. Mas a gente, irmãos, que se esconde muitas vezes por causa de um pecado. Você vê que depois que ele pecou, irmãos, ele se escondeu. Mas o Senhor continuava lá. A sua fidelidade. Ele não deixou de ir naquele dia. Porque Adão tinha pecado. Jesus não vai parar de visitar você porque você pecou. Agora a gente que se esconde. Porque as nossas fragilidades humanas tendem, irmãos, a ter essa síndrome do querer fugir quando erramos. Mas, irmãos, o verdadeiro amigo, mesmo quando ele erra, ele vai dizer, Senhor, eu errei contigo, Pai. Porque ele sabe que tem perdão para amigos. Você é um amigo de Deus. Amém?
Então Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus audível, irmãos. Alguém já teve essa experiência? Eu ouvi a voz de Deus como você está ouvindo a minha voz? Se não, peça ao Senhor para ter essa experiência. Deus precisa falar com voz audível? Não, Ele tem um Espírito dentro de você. Ele botou justamente para isso. Para você se comunicar com Ele. Quando você ora em línguas, por exemplo, o seu Espírito fala com Deus. Amém? E o seu Espírito ele é edificado. Por isso que eu incentivo muito as ovelhas de Bahia a orar em línguas. Teve períodos de encontro com Deus que a gente passava 15 minutos orando em línguas. Sem parar. E eu lhe garanto, é melhor do que falar da vida dos outros, viu? Exercitando, irmãos, esse dom poderoso que é comunicar-se com Deus. Falar em língua não é só aqui no culto, na hora do louvor, que o negócio pega no fogo e você... Não, irmão. É você estar em casa lavando a louça. Começa a conversar, irmão. Teu espírito precisa disso. Mas precisamos também estar disposto a ouvi-lo. A agitação da vida é tão grande que tem crente que ora, mas só fala e não escuta. E oração e intimidade, irmão, não é só você falando, não. Você precisa ouvir. Parar para ouvir Deus é extraordinário. Eu não sei se você está parando para ouvir Deus. Mas oração é também ouvir Deus. É você sentar à mesa, é você se ajoelhar e dizer, Senhor, eu estou aqui para ouvir. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. E fica lá, Senhor, eu quero te ouvir. E como é que eu desenvolvo, irmãos, essa intimidade com Deus? É pela comunicação, é falar e ouvir, é se comunicar por meio da oração. Deixa eu perguntar aqui, irmão, para você responder. Quem aqui ora por dia? Ou pelo menos assim, na maioria dos dias, né? Calma, né? Eu vou terminar a pergunta. Quem ora 1 hora por dia? Perguntar mais não, irmão. Tá bom. Mas vamos baixar. Quem ora 5 minutos por dia? Todo dia. Levanta a mão. Não, irmão, assim, o mínimo, entendeu? Quem ora mais pode levantar também. Quem não ora nada, irmão, levanta a mão. A irmã ali, a gente levantou a mão. Quem não ora nada assim, tem dia que nem ora, levanta a mão. Não tem vergonha não, irmão, tem. Diga assim, sou eu, pastor, não oro não, tem dia que eu nem oro. Nem lembro que sou crente. Quem ora assim de vez em quando? De vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Oração é cansativo, irmãos? É chato? Eu achava chato. Eu achava horrível orar. Primeiro que eu tinha que me ajoelhar. Aí doía o joelho, a coluna doía. Aí eu tinha uma tática de orar com a minha cabeça deitada na cama, né, irmãos? Quem já orou assim sabe como é dormir aos pés de Jesus. Irmão, eu dormia, eu só acordava depois de 1 hora, 2 horas, todo, né? Vocês sabem aqui, ó, todo. Vou dar detalhe não, pra você ficar com nojo. Eita, Jesus, aí vai pra cama, dormir. Eu achava chato orar. Eu ficava olhando o tempo, assim. Aí eu olhava, meu Deus, eu só orei 5 minutos ainda. Mas é porque eu vi a oração, irmãos, como algo formal. Quando eu identifiquei, conheci, aprendi que oração é conversar. Sabe, é você dialogar com Jesus, falar. Do jeito que eu estou falando com você aqui agora, eu dizer para Deus, Senhor, hoje meu dia foi tão assim, então estou com algumas coisas para resolver amanhã. Se você puder me ajudar, eu tenho que amanhã logo cedo resolver isso, resolver aquilo. Eu fico conversando. Minha esposa fez raiva a mim, Jesus. Pega ela, a ovelha tal lá, não sei o quê. E vou conversando com Deus no meu dia. Paro para ouvi-lo. Mas eu boto a cadeira lá na frente da minha casa, irmão. Não um velho, eu tô ficando velho, velho. Eu boto a cadeira de balanço na frente de casa, pego o café, a garrafa de café. Me sento lá, irmão, e vou ouvir Deus e conversar com Deus. Eu não sei se você acha chato, mas, irmãos, se tornou na minha vida os melhores momentos. Eu criei algumas coisas para tornar esse momento poderoso, irmão, na minha vida. Primeiro é o café, né? Ah, não gosto de café, bota um chazinho, irmão, faz um chá. Não gosto de chá, bota uma coca gelada. Vai ficar
com açúcar, com força. Não, pastor, é a zero, que agora eu tô... Pronto, bota uma zero gelada lá. Abre tua Bíblia. Vai orar. Vai falar com Deus. Vai ouvir Deus. Esses dias chovendo. Dá um chocolate quente. Quem gosta aí, irmão? Vou nem perguntar para você não... Faz lá. Torna esse momento um momento agradável, irmãos. Como você conversa com um amigo. Quando um amigo vai na sua casa, você não prepara uma comida para esse amigo? Você não torna um ambiente agradável, bota um ventilador, se senta, fica um negócio confortável. Você vai lá, conversa o dia todo. Torna o seu momento com Deus um ambiente de amizade, irmãos, de vínculo. E você vai experimentar, vai saber que ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso. É maravilhoso, a gente é renovado quando ouvimos a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, Deus vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então se você é ovelha, você vai ouvir a voz de Deus. Se você é ovelha, você vai ouvir, Ele quer falar com você. Então separe um momento do seu dia, irmãos, ore, converse com Jesus. Crie uma amizade com Ele, esteja atento para ouvi-lo. Ouvir Deus, irmãos, é uma chave para a sua vida, uma mudança completa de vida. Quando Deus nos acorda com aquela voz, como já acordei com a voz falando comigo, meu filho, levante. Eu lembro uma vez que eu dormindo, aqui não era igreja ainda, todo mundo era da sede, e eu acordei com uma voz falando: ou abre a igreja do Valentino ou vai perder pessoas. Que na época era Emanuel, que ainda é Emanuel. E eu mandei mensagem para o meu pastor: pastor, eu estava dormindo, eu ouvi, não foi no meu espírito, foi uma voz audível, Deus falou assim comigo. Já teve momentos, irmãos, eu estar em casa, no momento de oração, na época eu morava eu brinco que era um flat, mas era um kitnet, irmãos. Um kitnetzinho, só tinha duas portas, a da entrada e do banheiro. A sala era junto da cozinha, que era junto do quarto, e era um negócio só. Bem pequenininho, uma caixinha assim. E uma vez eu estava lá, e Deus falou: meu filho, abra a porta da casa. Fui lá abrir a porta. E na hora, irmãos, isso assim, talvez você ache que não, isso é coincidência, né? Um vento normal. Mas naquele momento, irmãos, quando eu abri a porta, um vento forte. E na hora Deus falou comigo: hoje eu quero falar algo com você. E eu fui, profeticamente, convidei Jesus: irmão, pode entrar e vamos ter um tempo. E ali chorando, sinto a presença de Deus muito forte, irmãos, naquele dia. Muito forte. Daqui a pouco começa a chover. E ficou aquele ambiente, irmãos, poderoso. Eu botei um louvor e comecei a conversar com Jesus. E Ele começou a falar comigo. Ele começou a me dizer algumas coisas que eu precisava mudar. Meu filho, tu tem que mudar isso aqui. E eu chorava, irmãos, ouvindo. Eu não lembro qual era o louvor, mas eu chorava muito. E eu me arrepiava. E eu falava em línguas. E aquela voz liberava no meu espírito. Sabe, um simples fato de ter fé. Não que Jesus precisasse que eu abrisse a porta para ele entrar, irmãos. Ele não precisava. Mas como ato profético, alguém que convida seu amigo para entrar, eu disse: Senhor, pode entrar aqui, pode fazer parte desse dia da minha vida, essa noite. Mas nós temos perdido, irmãos. Nós temos acordado, dormido, não nos importamos mais ouvir a voz de Deus. Tem gente que nem sente falta. E quando quer ouvir a voz de Deus é só para Deus responder alguma coisa que está indagando. É ou não é? Oh Deus, eu faço ou não faço? Usa o profeta para mim? Aí vem para o culto para ouvir o profeta. É pouco que Deus não fala. Parar de ser besta. Eu digo porque eu já fiz isso, irmãos. Eu já vim para o culto falando: Senhor. E Deus era tão misericordioso que ainda confirmava. Usava um profeta. Rapaz. Eu lembro uma vez que eu ouvi Deus para algo. Eu ia contar mais na frente, mas Deus tinha me pedido um valor. Entrega o valor e... era o valor que eu estava juntando para comprar meu carro na época. E Deus falou: entregue. E aí, irmãos, eu fiquei naquela guerra chorando. Eu falei: Jesus, era meu sonho, Senhor. Meu sonho é ter um carro. Eu estava juntando para comprar. E o Senhor me pede. Aí eu falei: mas se for de Deus, o Senhor vai usar alguém para mim. Irmãos, eu sabia que era Deus. Porque quando Deus fala, o diabo não vai mandar eu dar o valor que eu estava juntando. Isso aí é certo. Você acha que o diabo vai mandar eu entregar o dinheiro para a igreja? Meu espírito, minha carne, minha mente também não era. Que por mim eu não tinha dado. Rômulo, Teodorico não tinha dado.
Aí de repente, eu com os olhos fechados, irmão, de repente vem um profeta. Coloca a mão aqui e diz assim, pastor Rômulo, para aquilo que Deus vai fazer nessa igreja, precisa começar pelo Senhor. Obedeça a voz de Deus. Ou vontade de dar um murro no profeta. Tô brincando. Irmão, eu comecei a chorar. Jesus, choro. Mas eu fiz, irmãos, entreguei. Ouvir a voz de Deus é isso. Ele vai falar coisas que você talvez não queira ouvir. Porque nós não escolhemos o que Deus vai dizer. E muitas vezes Ele vai vir de surpresa lá na tua casa, tu lavando a louça lá. E Jesus te observando. Aí tu bota um louvor lá de Cassiano. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E tu cantando lá, para fazer enfermidade desaparecer. Toda animadinha. Sem problema, toda animada. Aí Jesus arruma um negócio para tu. Minha filha, tá, e você na hora. Fique, não, Senhor, isso não é possível. Isso é coisa da minha cabeça, olha. Isso é coisa da minha cabeça. Quem está disposto a ser amigo de Deus vai ouvir o que muitas vezes a carne não quer, o que sua alma não quer ouvir, mas é aquilo que o amigo decide falar. Então esteja aberto para ouvir a voz dele. Amém, irmãos? Não seja amigo interesseiro de só querer Deus na hora que você quer a resposta, quer um milagre, quer uma cura. Jesus é maior do que o milagre. Amém? O segundo ponto, irmãos, o amigo de Deus obedece, mesmo sem entender. Você é daquele crente que quer entender tudo? Jesus vai lhe ensinar que não é assim o negócio. Ele não vai explicar, irmãos, nos mínimos detalhes para você. Não, olha, irmã, se tu fizer isso aqui, se tu me obedecer, aí tu vai ganhar o teu carro. Não é assim. Não, se tu fizer assim, 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 aí lá na frente tu vai casar com um tal homem de Deus. Ele só quer de você uma obediência, sem explicação. Foi assim com Abraão, ele não deu detalhes, não explicou. E com tantos homens de Deus que o Senhor direcionou a fazer algo, ele não detalhou, ele só deu uma ordem. Mas irmãos, amigo de verdade, aquele que é amigo de Deus, ele vai confiar. Se você é amigo de Deus, você confia nele. Você obedece. E o que é que Deus está falando com você, irmãos? Que você ainda está aí remoendo. Lá em Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Foi pelo que? Por meio da fé. Que quando foi chamado por Deus, Abraão obedeceu. Está disposto, irmãos, a obedecer? Ou você quer negociar? Ou você quer até fazer, mas do seu jeito, do seu tempo? Não, irmãos. Se Jesus está te chamando para algo, vá e faça. Se Ele deu uma direção para você, vá e faça. O que é que Deus já falou com você que você está teimando, rapaz? Fica ali, coração duro, não faço, eu tenho medo, eu não sei o que. Irmãos, no nome de Jesus, confie nesse Deus que te criou, que te fez, que te formou. Porque dizer que amigo de Deus é fácil, mas na hora de obedecer tu quer correr. Não, amigo obedece, meu irmão. Os amigos de Deus são obedientes à voz dele. Se ele mandou fazer de tal jeito, é de tal jeito. Noé, quando foi construir a arca, fez exatamente como Deus mandou. Ah não, vou fazer assim porque fica melhor o design. Vai nessa para você ver. Tem que fazer do jeito que Deus mandou. No tempo de Deus, na hora de Deus. Esses são os verdadeiros amigos. Já estou no segundo, né, irmãos? Desses dois aí você está se enquadrando. Amigo de Deus ouve a voz dele e obedece. Ouvir talvez você escute, porque Deus ele vai falar. Mas obedecer já é um nível mais profundo de quem escutou Deus. Às vezes Deus vai mandar você acabar um relacionamento. Os que não são casados, viu, irmãos? Deus não vai mandar você separar do seu marido, não. Quando é caso de violência, irmãos, aí seu marido bateu em você, denuncie ele e se separe. Negócio de, perdoe, o cara bateu na mulher. Tem que botar no Paraíba atualiza. Aleluia. Mande pra mim que eu posto. Boto lá. Homem do Valentino agrediu sua esposa. Brincadeira, irmão. Mas se for verdade que eu estou falando aqui com você, faça isso.
Mas obedeça ao Senhor, irmão. Não negocie a sua caminhada. Deus chamou você para liderar nessa igreja. Tu está correndo de quê? A pastora Olivia, uma vez pregando lá em Bahia, falou assim: para todo crente fujão, tem um peixe te esperando. E não é fácil ir lá para dentro da profundeza do mar, não, viu, irmãos? Profundeza do mar aqui pode ser um hospital. Tu vai lá para parar no trauma. Aí depois fica: me arrependi. Se arrependa agora, antes de acontecer. Porque Deus continua fazendo, irmão. O povo fala assim: não, pastor, Deus não mata nós, não. Isso é no Antigo Testamento. Que conversa, irmãos. Ele continua matando o povo. O único que tem poder para matar alguém e dar vida é Deus. Então, se uma pessoa morreu, foi porque Deus quis ou permitiu a morte dessa pessoa. Satanás não tem poder para matar seu ninguém, se Deus não quiser ou não permitir. Então ele continua matando. Eu lembro uma vez de um profeta, uma profeta que chegou para uma missionária, na época ela não era missionária ainda, e Deus falou para ela: se o teu marido não mudar, eu vou levar ele. O cabo, irmão, traía a esposa, não queria saber de Deus, ela fiel ao Senhor na igreja, caminhando. Na mesma semana, irmão, sabe o que aconteceu com aquele homem? Morreu. Um acidente de moto, um caminhão passou por cima dele. E é assim que Deus faz. Quando você quer fugir, irmãos, a mão de Deus pesa sobre o homem. Deus continua fazendo. Quem lembra de Ananias e Safira? Quem leu? Porque tem quem fala assim: ah, pastor, Deus não mata mais não. Mata, irmão. Ananias e Safira, sem vergonha os dois, fazendo de conta que estava dando toda a oferta que tinha, venderam os terrenos que tinha e entregaram os pés dos apóstolos. Porém, ficaram com uma parte para eles. Só que eles demonstravam que estava dando tudo. Sabe o que aconteceu? Morreu o homem e morreu a mulher. Caiu assim, puf, no chão. Deus mata ou não mata? Mata. Deus manda peixe ou não manda? Manda. Então é melhor obedecer. Pastor, está me fazendo medo. É, minha pressão. Se não aguentar, que corra. Mandei me chamar, né, irmão? Tem que acordar para ver se o povo desperta, irmão, para a vida. O evangelho é extraordinário. Jesus, ele é amoroso. Mas por te amar tanto, irmão, é que ele faz isso. Por amar Jonas, ele colocou Jonas dentro daquele peixe. Irmão, venhamos e convenhamos. Jonas tentou suicídio ali. Porque ele estava em alto mar. O cara manda jogar ele no mar. Ia fazer o quê? Ele ia conseguir nadar, igual o Valdomiro. Quem já ouviu o pastor Valdomiro disse que quando nadou na África lá, não. Com força. Só se for o Valdomiro. Já ouviu essa história, irmão, do pastor Valdomiro? Disse que nadou muito. Rapaz, 400 km. Rapaz, louvado seja Deus. Se fosse eu, irmão, já tinha morrido. Não fosse o peixezinho para me salvar. Mas, irmão, Deus mandou um peixe. Pegou Jonas. O peixe não fez mal a ele ficou lá dentro, passando pelo processo. Aí lá embaixo, irmãos, ele se arrepende. Aí ele é levado, foi para o lugar do propósito, ainda meio teimoso, meio... Jonas foi um desafio. Mas, irmãos, decida obedecer o Senhor. Se você é amigo dele, é melhor fazer o que ele está pedindo. Ele sabe, irmãos, o melhor para você. Amém? Confie que Deus tem o melhor para a sua vida. Amigos verdadeiros confiam. E a obediência, irmãos, é uma demonstração de amor. Quanto mais você obedece, mais você demonstra que o ama. A Bíblia vai dizer: se me amas, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Filipenses 2:8 vai dizer: Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus morreu como? Numa cruz, irmãos. Por obediência ao Pai. Está disposto a morrer pelo Evangelho? Por Jesus? Ou você quer vida fácil? Ou você quer conforto, quer riqueza? Não, pastor, eu sou crente que eu quero que Deus me enrique. Vai estudar, rapaz. Né? Como minha esposa fala aí, vai trabalhar. O povo, irmãos, quer crescer na vida e acha que as coisas vão. Não, você precisa ir atrás. Deus vai te ajudar a chegar lá, irmão, mas você precisa ir atrás. Terceiro ponto, irmãos, o amigo de Deus permanece fiel nas esperas. Esperar não é fácil. E estar fiel na espera também não é. É um desafio. Quem aqui está esperando algo, irmão, na sua vida acontecer?
Levante sua mão. Eu e minha esposa estamos esperando, né? E não é fácil a espera. É doloroso. Imagina que é meio ansioso, né, irmão? Na geração da gente é tudo ansioso. Tudo agoniado. Às vezes eu tenho uma ideia e é para semana que vem, eu já quero começar hoje. E eu fico pensando, por que eu não tive essa ideia antes? Né? A gente é tudo acelerado. Aí Deus, para não diminuir nossos passos, Ele fala o quê? Você vai esperar um pouquinho. Mas aqueles que amam e são amigos de Jesus vão confiar na espera. Vão permanecer esperando. Não vão desistir de esperar. Sara passou muito tempo esperando, irmãos. A espera faz parte do processo de todo crente. Se você serve ao Senhor, você vai ter que esperar algo. Nós estamos esperando a volta do Senhor. É ou não é? Alguns falam por aí, ele vai demorar, ele não vai voltar não, senão eu tinha voltado. Mas para quem já morreu, ele já voltou, é ou não é? As pessoas já estão lá. Ou foram para o seio de Abraão, ou estão sofrendo, na preparação do sofrimento. Mas irmãos, os amigos do Senhor vão cantar aquele hino ali. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos cantar, irmão? Eu não sou cantor não, mas vamos cantar. Vai, menina, canta aí. Tu tem a voz bonita. Vamos todo mundo, vai, irmão. Vamos. 1, 2, 3 e... Prova. Vai passando, dando glória a Deus. Só isso mesmo. A música não ajuda muito. Mas é esperar, irmãos. A fila de espera é dolorosa. Você está numa fila do banco, você fica com raiva. Está na fila do SUS. Meu amigo, faz tempo que eu estou esperando. Se Deus quisesse, já tinha sido atendido. Espera. Eu sei que talvez tenha responsabilidades humanas aí envolvidas. Talvez o sistema não é tão bom. Mas o processo de espera, se Deus quisesse, você já tinha feito essa cirurgia. Se Deus quisesse, você já tinha casado. Se Deus quisesse, você já tinha filhos. Se Deus quisesse, você já tinha sido curado da depressão, da ansiedade. E espere no Senhor. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos que aprender a confiar nele na espera. Então, irmão, se você está esperando algo, permaneça. A Bíblia vai falar em Hebreus 10, 23. Fiel é o que prometeu. Fiel é Ele, irmãos. Você crê nisso? Diga assim, Senhor, eu vou esperar. Pronto, falou, agora mais tempo de esperar ainda. Irmãos, Deus está falando para pessoas aqui hoje. A espera acabou, amém? Pega essa palavra aí, irmãos. O quarto ponto, irmãos, o amigo de Deus coloca Deus acima das suas posses. Do que tem, daquilo que ele... Abraão queria muito ter um filho. Aí foi lá, produziu a promessa. Aí depois Deus mandou o filho. Aí quando Deus pede o filho, ele fez o quê? Ele obedeceu. E muitas vezes Deus vai pedir exatamente aquilo que você mais queria ter. Porque Deus vai, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus vai pedir. Todo crente maduro, ele passa pelo processo de Deus pedir algo a ele, para Deus manifestar o que está no seu coração. No começo, irmãos, Deus vai entregando as coisas que você pede, não é? Você pediu, de repente acontecer, Deus vai fazendo, daqui a pouco Deus vai, agora é minha vez de pedir. Tu não pediu? Agora eu vou pedir também. Não, Deus me livre que eu não dou. Isso aqui não, Jesus. Pode ser qualquer coisa, menos isso. Ele quer isso. Qualquer coisa ele não serve para ele. E Deus vai nos pedir aquilo que a gente ama, que a gente quer, que a gente gosta, que você lutou para ter. De repente tu tem um terreno aí, Deus fala assim, dê esse terreno para essa pessoa. Aí imaginou, irmão? Deus fala um negócio desse. Tu tem um carro e Deus pediu para dar. Lá na minha igreja, irmão, numa ovelha nossa, tinha uma moto, Deus falou para ele, dê a moto para um jovem lá, Fernando. E na semana, Fernando estava já pesquisando moto. Estava indo atrás, querendo comprar. Aí no culto, irmão, um menino deu uma moto ao outro.
Lá de vez em quando o povo dá celular para os outros. Eu senti dar um celular para tu. Um iPhone 17, 15. Deus vai pedir algo a você. E quando Deus pede, irmãos, é algo que vai doer. Não é algo que é fácil de dar, não. Você pegar a roupinha velha que você tem e dar para os outros é fácil, viu? Qualquer desviado faz isso. É uma vergonha para os crentes pegar roupa velha e dar para os outros. Roupa que não serve. Quer ajudar alguém? Vai lá, compra roupa nova e entrega, irmão. A roupa velha, uma luta. Uma vez eu recebi uma roupa para doação, irmão. Pelo amor de Deus, nem para pano de chão. É melhor você pegar, irmãos, e jogar a roupa. Amém. Roupa velha, joga, irmãos. Ou faz pano de chão mesmo. Na minha casa, antigamente, tinha muito pano de chão com camisa. Quando eu olhava minha camisa no chão, minha mãe pegando e cortava e fazia pano de chão. Eu, mãe, minha camisa, eu usava ela nessa camisa, tá velha já. Mas aquilo que Deus vai pedir para você fazer, irmãos, obedeça, faça. Não fique se questionando. Mas Deus, se eu entregar isso aqui, como é que vai ser amanhã? Se eu entregar isso aqui, como é que vai ser depois? É lindo, irmãos, quando eu vejo um crente disponível para aquilo que Deus quer fazer, que não negocia, que vai lá e entrega o que Deus já manda entregar. Quando Deus pedir algo a você, irmãos, esteja disposto. Isso revela amizade. É Deus olhar para você e eu posso contar com essa irmã aqui, que quando houver uma necessidade, ela vai se dispor a ajudar. Olha que lindo. Aí tem muito crente que Deus olha assim e fala, rapaz, aqui não dá não. Avarento. Só pensa em dinheiro. Só quer ganhar vantagem em cima dos outros. É injusto. É infiel. Não honra ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Aí tu acha que Deus vai liberar o céu, mandar chuva? Você acha que sua vida vai mudar você não mudando? A mudança começa aqui, irmãos. Agora, quando Deus encontra um crente disponível, que até quando Deus não manda, Ele dá. Porque tem crente que é assim, Deus nem mandou. Olha, pastor, tem uma ovelha lá que se deixar, ele todo culto ele dá alguém, ele entrega, ele abençoa. Eu fico lá, né? Meu filho foi Deus mesmo. Que é tão disponível, irmão, tem um coração tão desejoso em ajudar alguém. Esses crentes, irmãos, são amigos de Deus porque o Senhor pode contar quando pedir. Sabe o que aconteceu com Abraão? Não precisou matar o filho. Deus providenciou. A provisão chegou. Para crente que está disponível a entregar, Deus manda provisão, irmãos. Então não tenha medo de obedecer a Deus quando Deus pedir algo para você. Eu lembro que uma vez Deus me mandou dar o meu celular que eu tinha. Irmão, eu fui pro culto, parecia alguém tinha morrido. Fui para casa, parecia que alguém tinha morrido. Eu saí triste, irmão, do culto. Mais do que o valor que eu tinha dado do carro. Porque no carro, não, tive uma revelação assim, não, é isso mesmo, amém, vamos embora. Do celular eu fiquei. Aí fui comer um cachorro quente, fui desafogar minhas mágoas num cachorro quente. Tem que crer que quando tá triste ele come, né, irmãos? Eu sei que não sou só eu, aqui tem também. Quando tá triste vai pro chocolate. Aí eu fui pro cachorro quente depois do culto, meio triste. Aí minha esposa olhando pra mim, o povo olhando pra mim com aquela cara de... Parecia que alguém tinha morrido, irmãos. Nesse dia eu fiquei triste. Mas, irmãos, obedecer a Deus, Ele não espera de você ficar sorrindo. Ele quer que você tenha uma atitude. Talvez dentro de você vai sofrer em entregar. Mas não tenha medo, confie no Senhor. Deixa eu correr aqui, irmãos. O amigo de Deus intercede pelos outros. Tem crente aqui, irmão, que está doidinho. Já tem uma pedra preparada para jogar em alguém. Abraão, ele fez o que? Intercedeu pelo aquele povo de Sodoma. Ele intercedeu pelo seu familiar que estava lá. Mas tem crente, irmãos, que ele só quer ver uma falha de uma pessoa para meter uma pedra. Ao invés de ser ajuda, ele quer matar a pessoa. Tá vendo, olha? Se afastou da igreja, não quer saber de Deus, não. Uma hora está na igreja e outra hora está no mundo. E tua língua grande?
Né? O povo até fala por trás de você que tem que ser 2 caixão, né? O seu e da Benedita, da sua língua, que não para de falar dos outros. Ao invés de, irmãos, de criticar uma pessoa, vai lá ajudar ela. Ser intercessor não é só levantar a mão e orar, não. É ter uma ação de ajuda. É estar vendo que o irmão está precisando, vai lá ajudar o irmão. Amigo de Deus, irmãos, ele intercede, ele guerreia em favor de outro. Ele está disponível o que for. Que Abraão ficou negociando ali, se tiver tanto, seu salve, se tiver tanto. Ele ficou negociando, intercedendo. Mas tem crente, irmão, que o cabo se afastou da igreja, o problema é dele. Não quer saber de Deus, velho. Pastor, eu fiz minha parte. Não quer saber? Irmãos, aquele que tem um coração que não é egoísta, ele vai estar disposto a ajudar, a amar o irmão. O irmão se esfriou na caminhada, vai lá visitar ele, rapaz. O irmão não consegue ter constância, ajude ele. Eu tenho certeza, tem área da tua vida que você não é constante. Talvez você é constante porque lê a Bíblia, porque ora, é todo espiritualzão. O crente que se levantar a mão, Jesus leva, arrebatado. Tão santo que ele é. Mas não tem constância em outras áreas da vida. Talvez o erro do seu irmão é gritando para você, mas e o seu? Que você esconde. Talvez é muito mais gritante. E você veste uma capa de religioso. Tá difícil, né, irmão, dar um glória? Não precisa dar agora, não. Só saindo daqui e vivendo o que Deus está falando, irmãos, é poderoso. Então, amigo de Deus, ele é alguém que vai ajudar o outro. Que vai ter o mesmo coração de Jesus. O povo queria meter a pedra naquela mulher e falou, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Tudo cheio de pecado também, já pecou. Quem aqui nunca pecou pode criticar o irmão. Agora, se você já falhou, não critique ninguém não, irmãos. Ajude. Troca essa pedra por uma mão estendida. Onde a logomarca da nossa igreja, irmãos, o símbolo é uma mão levantando o outro. E essa é a nossa mensagem de vida. É ajudar alguém a levantar e não terminar de enterrar o defunto. O cara está morrendo, tu vai acabar o resto. Eu te avisei, hein, que não era para se afastar. Se afastou, eu acho é pouco. Olha. Irmão, eu também já falei muito. Eu mesmo quando olho para mim, irmão, lá no mundo afastado, eu olho, Senhor, Deus foi muito bom na minha vida, porque eu não vou ser misericordioso com o meu irmão que está errando, está falhando. Então, irmão, se você é alguém que é amigo de Deus, você intercede pelo outro. Você ajuda a levantar o caído. Tem amigos seus que se afastaram do Senhor, vá atrás deles. O amigo de Deus tem compromissos, tem uma agenda a se cumprir. Não vive vivendo aleatório, não. Tem uma agenda do céu. O que é que Deus quer que eu faça hoje? Quem eu preciso ministrar uma palavra? Quem eu preciso orar? Esse dia eu estava na rua andando, irmão, lá no bairro. E Deus falou para mim assim, ore por essa senhora. Tem uma senhora varrendo a calçada da casa dela. E Deus falou assim, ore por ela. Eu fiquei meio constrangido, né, irmão? Do nada, se chegasse assim, pedindo oração. Fiquei até com medo dela achar que era assalto, né? Aí eu fui bem calmo. Irmã, boa tarde, senhora, tudo bom? Ela, boa tarde. Eu posso orar pela senhora? Eu só perguntei isso, irmãos. Os olhos daquela senhorinha ficou cheios de lágrimas. E eu falei, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu queria orar pela senhora. Eu posso? Ela falou, com certeza, meu filho, ore. Ela baixou a cabeça dela e eu comecei a orar por ela naquela rua. E ela começou a chorar muito. E ela disse assim, depois quando acabou, ela falou assim, eu estou passando muitos problemas com a minha família. Eu estou com um filho que foi preso. Minha filha, ela começou a contar a história lá dela. E eu estava ali dentro de casa, pensando em tirar a minha vida. Mas eu falei, eu vou lá para fora, eu vou ocupar a minha mente. Meus amigos de Deus, eles vão ser resposta do Senhor. Tem alguém do seu lado, irmãos, que precisa de uma intercessão sua, de uma oração. Se disponha. Glória a Deus. Feche seus olhos aí, irmãos. Ramachore calabacê. Quero que você agora, irmãos, comece a conversar com esse amigo. Se você percebeu que você não tem sido esse amigo de Deus,
Peça perdão, diga: Senhor, me arrependo hoje, porque eu tenho sido negligente com essa amizade, porque eu tenho andado distante do Senhor, porque eu não tenho orado mais, porque eu não tenho lido mais a Bíblia, porque eu tenho andado distante do jejum, dos propósitos espirituais, porque eu tenho falhado, Jesus Cristo, com aquilo que é importante na minha vida. Oramanaya sorekalabas, xerekalabas. Ramanaya hasorodokomanahas. Irmãos, Deus está me fazendo enxergar, irmãos. E Senhor, aqui à frente, com os braços abertos, dizendo para você: eu te perdoo. Ramadas. Deus quer restaurar essa amizade. Deus quer que você sinta aquilo que você já sentiu novamente um dia, aquilo que você já viveu, aquele anseio por ouvir Deus falar que não tem mais, aquela oração que não é mais constante como já foi. Oh, aquela confiança em Deus que não tem mais. Deus hoje está dizendo para você: tem perdão, tem restauração para essa amizade. Talvez a história é longa, talvez os erros foram muitos, as falhas foram muitas, mas Jesus está falando para você: eu perdoo cada um desses pecados, cada ausência sua na comunhão. Todas as vezes que eu fui na tua casa te visitar e você não foi se encontrar comigo, porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo o Jesus vai nos visitar todos os dias, assim como Ele fazia. É assim que eu oro, eu digo: Senhor, vem me visitar. Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor todos os dias. E se algum dia eu for tomado pelos problemas e esquecer, Espírito Santo, Deus me lembra, para que eu não deixe de estar à mesa com o Senhor, para que eu não ande distante de Ti, Jesus Cristo. Quando a vontade de desobedecer vier, Senhor, me lembra que eu sou Teu amigo. Eu preciso ser um amigo obediente que vai confiar em Ti, Jesus. Que essa igreja nunca esqueça que a amizade com o Senhor, irmãos, é ter um relacionamento com Ele, é desejar ouvir a Sua voz muito mais do que a das pessoas. É acordar de manhã e dizer: Senhor, fica comigo, eu preciso do Senhor. Jesus está andando, irmãos, eu creio nisso. Ele está passeando sobre esse lugar, Ele está andando aí em cada fileira, em cada pessoa. Talvez você comece a sentir aí o Espírito Santo de Deus tocar você. Deixa o Senhor te tocar. Cada um vai ser de uma maneira diferente. Talvez você vai chorar, talvez o outro vai ter vontade de dar glória, talvez o outro vai querer se ajoelhar. Eu não sei como você vai manifestar essa presença, mas eu quero que você aproveite ele.